Sejam bem-vindos à nossa 19ª aula do curso sobre reunião mediúnica. No caso aqui, continuaremos a falar sobre o médio ostensivo e nessa nossa última parte sobre vidência, onde nós vamos abordar os diferentes tipos de vidência. Foi necessário alongar esse tema, já comentei isso anteriormente, pela sua complexidade e pela busca de muitas pessoas que não têm conhecimento sobre ele e que ainda nem frequentam um curso de educação da mediunidade e acabam utilizando essas aulas para alguma instrução. O nosso objetivo, então, da aula de hoje é conhecer o funcionamento de alguns tipos de vidência designadas por diversos autores espirituais, além de Kardec. É necessário iniciarmos, então, com uma errata da aula anterior, quando nós nos referimos às concepções, diferentes entendimentos sobre clarividência e dupla vista. E foi colocado que, no nosso caso do Hermínio Miranda, somente ele usava o termo clarividência em suas obras. Mas isso não é o correto, eu me equivoquei, estou corrigindo hoje, O nosso irmão já desencarnado, ele considera dupla vista e clarividência a mesma faculdade. Ele fala sobre dupla vista, principalmente nesse livro aí, Diversidade de Carismas, mas ele considera a mesma coisa de clarividência, ok? Nas últimas aulas nós falamos sobre esses três tipos, de uma maneira geral, vidência, dupla vista e clarividência, as diferentes formas de abordagem sobre esses assuntos. E nós vamos continuar hoje, agora, os tipos de vidência em relação a esses tipos que aí se encontram. Não poderíamos deixar de começar por Kardec. Então, seja no Livro dos Espíritos, seja no Livro dos Médiuns, Kardec considera três tipos de vidência. A vidência que ele chama de mediúnica, a dupla vista e a clarividência sonambúlica. Todos esses três tipos nós já abordamos nas aulas anteriores, principalmente na última. Bem, após Kardec, várias outras designações para as vidências surgiram. Muitas delas apenas particularizando e explicando alguns tipos de vidência, como nós veremos aqui. Deram nomes novos, algumas vidências já conhecidas, já levantadas por Kardec, sem tirar o mérito do codificador. E aqui nós colocamos para a informação geral, porque poderão se deparar com essas designações. Me vali aqui desses dois livros, do Hermínio Miranda, onde ele vai falar especificamente da clarividência itinerante e a clarividência de exibição. E do livro de Teoria da Mediunidade, do Zalmino Zimmermann, em que todas essas classificações aí, vidência ativa, vidência passiva, clarividência, ele não inventa, ele retira da obra de André Luiz e outras, e faz essa menção nesse livro, Teoria da Mediunidade. Na clarividência, ele vai falar sobre a clarividência ordinária e superior, que nada colocam a mais do que nós já sabemos. A ordinária é a comum e a superior é num grau maior de profundidade, como veremos. Muito bem, vamos falar então sobre vidência direta ou ativa. São duas designações novas a fenômenos de vidência que Kardec se referiu. Então vejam bem, aí nós temos o quadro com duas concepções artísticas como fundo. À direita é o aparecimento de um espírito numa reunião mediúnica, E a outra, nós já vimos na aula anterior, é uma concepção de uma peça de teatro, e na aula anterior eu coloquei um extraído de Kardec, que ele levou um médium vidente muito bom para uma ópera e ele descreveu os espíritos que via lá. Então, a vidência é direta nesses dois casos aqui em tela. Qual seja, é a vidência que ocorre com o sensitivo,
Quer dizer, ele não está mediunizado, não está sob a influência de nenhum espírito. Estando acordado, que ao projetar-se, percebe o mundo espiritual, fazendo observação direta, isto é, sendo capaz de identificar pessoas, paisagens e coisas exteriores a ele próprio. Então, ele, na percepção de sensitivo, né, na faculdade da vidência, ele vê o mundo espiritual. Segundo a explicação de André Luiz, essa faculdade depende da organização física, que nós já sabemos, e ainda de o fluido do vidente combinar com o do espírito, pois é preciso também que o espírito encontre a necessária aptidão na pessoa para quem deseja aparecer. Eu coloquei textualmente aqui esse parágrafo do livro Nos Domínios da Mediunidade, porque aqui nesse parágrafo é mediúnico. Vejam que é preciso também que o espírito encontre a necessária aptidão na pessoa para quem deseja aparecer. Então aqui já é uma interferência espiritual. Aqui o fenômeno é mediúnico e no primeiro parágrafo não é. E por que assim o fiz? Vejam esse trecho a seguir, da história de Chico Xavier, retirado do livro Perispírito. Chico Xavier estava em convalescência após um ataque cardíaco em novembro de 1976. Quando viu entrar em seu quarto, na cidade de Uberaba, um espírito de feição jovem e alegre, que o saudou efusivamente, colocando a mão sobre o seu coração, em atitude de doação carinhosa. Surpreso, sem conseguir reconhecer a visitante, era uma mulher, um espírito feminino, Chico ouviu-a dizer que apenas pronunciaria uma palavra e já saberia o seu nome. E a visitante exclamou: Zozuzo. Chico imediatamente reconheceu que estava diante de Valéria, a jovem que ele conhecera algumas décadas atrás, durante a assistência que prestara aos mais carentes nos arredores da cidade de Pedro Leopoldo. Valéria, à época, tinha apresentação física bem diferente, porque fora acometida de um acidente vascular cerebral, um derrame, e estava entrevada na cama e não conseguia pronunciar direito o nome de Jesus, conforme Chico se esforçava por ensinar nas orações que faziam juntos, até que um dia finalmente conseguiu dizer Zozuzo. Esse fato, de grande autenticidade, ilustra a evidência direta em estado de vigília, isso é, acordado, retirado aí do livro Perispírito, de um fato ocorrido com Chico Xavier. Então aí é mediúnico, né? Mas é uma evidência direta ou ativa, né? O encarnado, ele vê o espírito, né? E nós vamos entender por que essa diferença de evidência direta ou ativa para a seguinte. Então, dentro dessas classificações que deram para a evidência, apareceu aí a evidência interna ou passiva, diferente da anterior. Então vejam aqui que dividimos a tela com uma imagem de Chico, ou alguém o representando, e uma imagem de Roma. O médium recebe as imagens em sua mente, na evidência interna ou passiva, como um processo telepático comum, ou seja, um espírito manda para ele essas imagens. O desencarnado, atuando sobre os raios mentais do médium, transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos seus centros autônomos da visão profunda, ou seja, estão no cérebro, localizados no diencéfalo. Esse tipo de evidência decorre, pois, da sugestão que é trazida pelo pensamento dos amigos desencarnados ou até de encarnados. Estímulos estes que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais díspares interpretações. Um exemplo, o médium Chico Xavier, quando recebia as obras mediúnicas de caráter histórico do espírito Emmanuel, por influência de Emmanuel, via em detalhes as imagens relacionadas com os acontecimentos que eram psicografados. Por isso que nós colocamos a imagem de Roma, que o Chico psicografou muitos romances históricos, e ele via essas imagens quando recebia as mensagens. Aí, no parágrafo anterior, esse processo que é interno, as imagens são jogadas, são colocadas na mente, no cérebro do médium,
porque aí já há interferência espiritual, aí o processo é mediúnico, né? Ele não vê diretamente. Isso aparece na mente, no cérebro dele. E por isso que aqui, mais uma vez, nós já vimos isso em uma aula anterior, que no final do segundo parágrafo, estímulos estes que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso as mais díspares interpretações. Que nós vimos que, em aula anterior, que no processo de evidência existe os problemas de interpretação e percepção do que se recebe. Agora vamos falar da televidência, né? Um outro nome dado para vidência à distância, né? E nós vimos que a vidência na dupla vista, na clarividência, conforme o autor utilize este ou aquele nome, né, para o processo, o vidente pode ver próximo ou afastado as imagens. Vamos ver um caso histórico aqui que aconteceu com Jesus. A sua entrada em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e os trazei. Se alguém vos disser alguma coisa, ou qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho de que está sobre o jugo. Está em Zacarias. Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e o fizeram montar. Quantas coisas dá para se elaborar daí. Então, primeiro que agora, com o Espiritismo, se explica esse fenômeno mediúnico de Jesus, aliás, sensitivo, não foi mediúnico, né? Jesus, com seu potencial imenso, ele via, os espíritos superiores conseguem ter isso, porque isso é uma capacidade do espírito, nós já comentamos sobre isso. Então Jesus teve uma televidência, uma visão à distância daquele jumento. E mais que isso, ele já garantiu que o dono iria autorizar a eles trazerem o jumento. Ou seja, algo mais, o dono já sabia que receberia esse pedido e que não nos cabe aqui comentar, né? Mas, então aqui, com o Espiritismo, nós entendemos esse fenômeno que ocorreu com Jesus. Era um potencial do mestre e que hoje se chama televidência ou vidência à distância. E também temos a transvidência, né? Que é a vidência através de corpos opacos, como paredes, invólucros, livros fechados, cartas de baralho encobertas. Está presente em toda a história da humanidade. Como outras modalidades mediúnicas, passou a ser estudada somente a partir do século XIX. A exemplo da televidência, pode requerer uma emancipação da alma. Essa transvidência, como está sendo dito, aí, a visão através de corpos opacos, livros fechados, quem procurar vídeos no YouTube sobre Chico Xavier vai perceber que vai se informar que o Chico tinha todas as vidências e é muito interessante que ele recebia muitas cartas, né? E a pessoa que ia levar as cartas para o Chico, ele já dizia, ó, essa é para a esquerda, essa para a direita, porque o Chico já sabia o conteúdo das cartas, né? E aquelas cartas que ele não queria ler porque vinham com críticas ou coisas negativas, ele nem tinha interesse de ler, mas ele já sabia, porque ele tinha essa transvidência, né? Ele conseguia ver, e não é só transvidência aí, né? É mais coisas ainda ligadas à energia que a carta trazia, que nós vamos comentar a seguir. Então, isso era transvidência. Aqui outro fato
outro fenômeno muito comum na clarividência, ou quem queira chamar de dupla vista, segunda vista, é a vidência do futuro, que também é chamada de vidência precognitiva ou monição. E lá no início nós falamos que Hermínio Miranda também inclui isso aí na clarividência itinerante. Por que clarividência itinerante? Porque o clarividente tem acesso a esses fenômenos andando, não é numa reunião mediúnica, é no seu dia a dia. Então ele chama, por conta própria, de clarividência itinerante. Então veja, o que vem a ser a vidência do futuro é algo muito interessante. A acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual, dupla vista. Isso aqui é retirado do livro Obras Póstumas. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes. Mistério se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem ao chamado de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, Jesus anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato. E Deus também, quando predisse que Pedro o negaria. Então vejam que esses episódios e muitos outros, aqui nós buscamos esse da vida de Jesus, para exemplificar a vidência que o mestre tinha do futuro. Mas esta vidência do futuro, nós já abordamos na aula anterior e destacamos o seguinte: diferentemente de Jesus, por ser um espírito muito elevado, mas de uma maneira geral, os médios que possuem a clarividência e têm essa vidência de futuro, têm um tormento com isso. Ver coisas acontecerem com parentes, amigos, e não sabem como reagir. Eu vi que fulano vai sofrer um acidente. O que eu faço? Digo ou não digo? Eu vi que cicrano ele vai fazer uma cirurgia, mas pode morrer. O que eu faço com essa informação? Digo ou não digo? Nós já estudamos isso também em uma das nossas aulas anteriores sobre vidência e eu vou repetir aqui. É uma informação importante, Vai acontecer ou não? Nós já vimos também em aulas anteriores que isso não quer dizer que vai ocorrer. Mas o que eu vou fazer com essa informação? No caso do acidente, dizer para a pessoa para ela ter cuidado ao dirigir, que eu tive uma inspiração para te dizer para você dirigir com mais cuidado, com mais cautela. Você vai fazer uma viagem, tome cuidado, mas você viu alguma coisa acontecer de ruim? Não, só veio essa inspiração para você ter cuidado. No caso da saúde, da doença, também não ir direto ao assunto, porque pode não acontecer. Então é melhor você ser prudente e dizer, olha, eu tive uma inspiração para você procurar seu médico, faça uns exames, para verificar se está tudo bem. Isso pode não ser nada, mas não custa você procurar seu médico, Então é ter prudência, porque nós, diferentemente de Jesus, nós, no nosso nível, não temos a certeza. E Jesus tinha uma certeza por outros motivos, que ele, como espírito bastante elevado, o grau de certeza dele sobre o futuro era muito maior. Continuando aqui sobre essas explicações da evidência do futuro, vamos também fazer uma ligação com a possibilidade da evidência do passado, também chamada de retrocognição ou retrovidência. São nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Pode ser apenas vidência do passado. E no slide anterior falamos sobre a vidência do futuro, Até também falamos dela ser chamada de possibilidade de clarividência itinerante. Mas a clarividência itinerante do nosso Hermínio Miranda, ele também envolve a evidência do passado.
Você está andando, aí tem uma imagem do passado ou imagem do futuro. Então, a clarividência itinerante, designação dada pelo Hermínio Miranda, serve tanto para o passado para o futuro. E agora nós vamos pegar uma parte interessante da aula que vai abordar bem esse assunto. E começamos então a explicar o seguinte. A alma, por se achar parcialmente livre do corpo, o espírito encarnado, a alma, o corpo que lhe limita as faculdades, não dá duração, tempo passado, tempo futuro, nem distância, pois lhe é dado abranger espaço e tempo, e tudo se confunde com o presente. Aí são as famosas teorias sobre passado, presente e futuro. Mas a vidência, então, ela não escolhe, ela não tem como distinguir. É um fenômeno que pode pegar o passado, o presente ou o futuro. Tal como um homem no alto da montanha, é a explicação de Kardec sobre a vidência de futuro, onde sua vista domina o vale abaixo. Ao ver uma carroça em direção ao precipício, ele prediz o acidente, que pode ocorrer ou não. Em situação similar, o médium não tem o dom de adivinhar, mas anunciar. É um atributo divino para auxiliar-nos. Então veja aqui a abordagem de Kardec nesse livro Obras Póstumas, nesse segundo parágrafo. Ele coloca este fenômeno de ver principalmente o futuro, como um atributo para nos auxiliar, como nós falamos antes sobre o caso da doença ou do acidente, E ele destaca que pode ocorrer ou não, porque não é uma adivinhação, mas uma anunciação, ok? Vamos falar então ainda sobre outro fenômeno bastante interessante nesses próximos minutos. É a chamada vidência psicométrica. O que é psicometria? É a faculdade, no caso como evidência, de ver quando em contato com objetos, seres vivos, ambiente e imagens de fatos ligados ao presente, ao passado, a eles relacionados, às vezes até em relação ao futuro. Baseando-nos ali na foto, a pessoa, o sensitivo que tem a faculdade da evidência psicométrica, porque é a evidência que se tem quando se toca um objeto, um ser vivo, ou se entra até num ambiente, um castelo, uma casa velha, uma casa nova. Vamos pegar a figura, a imagem. A pessoa coloca a mão numa corrente de uma casa antiga, e ela tem acesso a uma imagem do passado. Pode até saber também do futuro. O mais comum é ligado ao passado, porque, como nos explica aqui o espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, todos os objetos que você vê, emoldurados por substâncias fluídicas, acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que o possuíram. Aqui é uma passagem no livro em que o mentor lá que está acompanhando o trabalho, o benfeitor, ele explica isso a André Luiz, ou seja, o nosso pensamento impregna todos os objetos e lugares em que convivemos com o que nós pensamos e sentimos. Então, as suas roupas, a sua cama, o seu quarto, estão impregnados de suas memórias, vamos dizer assim. Então, alguém que tem essa faculdade, ao pegar um livro que você usa, pode ter acesso a uma parte da sua história, a um momento feliz ou infeliz, ou não, um momento comum. Porque ali, aquele objeto, como nos diz André Luiz, todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas, desde que ele esteja com essa energia, acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Ok? Então, essa é a explicação sobre a evidência psicométrica. Aí entra o seguinte, as divisões que colocaram, A evidência psicométrica retrocognitiva, ou seja, você pega e vê algo ligado ao passado, como está escrito aí. É a faculdade de ver quando em contato com objetos, seres vivos ou ambientes, imagens de fatos ligados ao passado a eles relacionados.
é mais comum do que se possa imaginar esse fenômeno, essa faculdade. Edgar Armand, no livro Mediunidade, informa que o célebre romance Os Últimos Dias de Pompeia, muito conhecido até esse livro, segundo consta, foi escrito depois que seu autor, Lord Bulwer Lytton, tomando de um fragmento de tijolo, quando de visita às ruínas à cidade de Pompeia, viu desenrolar-se em sua vidência todos os acontecimentos ligados à destruição de Pompeia. E depois ele escreveu um livro sobre isso. Então essa é a vidência psicométrica retrocognitiva. Mais fácil falar vidência psicométrica ligada a fatos do passado, não é? E tem a do futuro, ou pré-cognitiva, que é o oposto dessa. É a faculdade de prever o futuro em contato com um objeto indutor, né? Que induz você toca um objeto e tem essa vidência do futuro. É um fenômeno que encontra-se fartamente documentado. Aqui vem um fato ligado ao livro dos médiuns. Entreguei a Fomeg uma joia que constantemente trazia comigo de há muitos anos. Logo que a teve, eu falei livro dos médiuns, mas é o livro Obras Póstumas, que a teve em contato, começou ele a descrever o castelo da Duquesa de Uzes, em Dampierre. Depois acrescentou: percebo uma senhora morena, acamada num quarto amarelo. A seu lado está um médico que parece inquietar-se muito com o estado da enferma. Esteve a senhora doente ultimamente? Diante de minha resposta negativa, disse Fomeg: neste caso, a enfermidade que eu vi deve reaparecer. Ora, 15 dias depois, a predição se realizou. Enfermei gravemente a ponto de inspirar sérios cuidados ao médico assistente. Então vejam que ele, em contato com uma joia de uma pessoa, teve uma visão de futuro. Mas onde que entra a diferença com a visão do passado, no que diz respeito àquelas energias lá, que André Luiz fala ali no nosso canto, né, que impregnam a pessoa? É como em outras obras que explicam bem isso, esse fenômeno, afirma o seguinte: as energias que nós emanamos são como uma impressão digital nossa. Elas nos identificam. E aí, no caso, seja para o passado, seja para o futuro, alguém pode ter acesso, como se consultasse um arquivo de computador nosso. A chave, a senha, seria a nossa energia. E a última evidência que está lá na obra de Teoria da Mediunidade, que nós vimos no início, é a investigativa. Já devem ter visto em filmes, né? É um tipo de evidência muito usada para investigações de todos os tipos de investigações, principalmente nos Estados Unidos e em outros países europeus. A pedido da polícia, videntes são solicitados para a localização de pessoas, corpos, tendo como elemento indutor uma fotografia ou peça de vestuário. Aqui se encaixa bem o que eu acabei de explicar sobre a energia ser uma espécie de impressão digital da pessoa. E esse é um fenômeno, tem realmente alguns locais nos Estados Unidos, esses videntes que são contratados pela polícia para auxiliá-los na investigação. É um fenômeno que está em muitos filmes policiais. Sobre essa situação da evidência do passado, aqui nós colocamos, como no livro Perispírito, uma observação muito interessante e que é muito conhecida. Até Divaldo Franco já abordou isso num de seus vídeos. A tradição esotérica de outras correntes espiritualistas aponta a existência do chamado registro acástico, preenchendo todo o espaço, né, que nós vivemos e conservando as impressões de tudo que acontece no planeta. O fenômeno é psicométrico, né? Você toca e tem acesso ao passado. Por sua complexidade, ainda se apresenta de difícil entendimento. Nós já estudamos que a evidência é um fenômeno complexo. Clarividência, passado, futuro, né? Preciso é, pois, que o conhecimento científico avance ainda muito, propiciando nomenclaturas conceituais que possibilitem novas revelações espirituais a respeito e até o sem entendimento. No momento isso não é possível, apenas sabemos que ocorre. E uma explicação de como ocorre.
No entanto, constata-se que o êxito do fenômeno psicométrico muito depende da ação dos espíritos desencarnados, operando em auxílio do vidente, ainda que este não perceba. André Luiz nos diz o seguinte: como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso convir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. Igualmente, aí o sensitivo está com peça interdependente no mecanismo da ação, ou seja, ele depende do espírito. Ah, mas isso é do sensitivo ou é mediúnico? Há dos dois casos. Apesar da observação de André Luiz, o que merece todo o nosso respeito, obviamente, mas há casos que não acontece isso, e isso também está bem documentado, como foi falado anteriormente. Uma outra evidência, que lá nas designações dadas se chama autoinduzida, é essa daí. Olha só que interessante. O Espiritismo nos trazendo uma explicação para um fato muito costumeiro nosso. Leitura de cartas, leitura de mãos, jogo de búzios e etc. Sempre existiu isso em todos os povos e ainda existe. O que nos diz Kardec no livro Obras Póstumas. A leitura de cartas, de mãos e outros recursos de adivinhação não passam de um meio, pois falam de acordo com o que se vê, e não como indicam as cartas ou as mãos, etc., para onde olham. O que significa isso? O sensitivo está ali diante de um jogo de búzios, uma leitura de mãos, uma leitura de cartas, que só ajuda ele a focar, a ter uma concentração, tá? E ele usa a sua clarividência para acessar aquelas informações. Muitas vezes, quando a pessoa faz isso costumeiramente, e para o bem principalmente, ela é assessorada, como foi dito isso lá de anterior, para o caso da psicometria, mas aqui entra para esse caso da visão autoinduzida, de amigos espirituais que passam para o vidente algumas informações. Pode acontecer com ajuda ou sem ajuda, tá? Mas acontece muitos casos com ajuda. Então aqui está esse fenômeno muito conhecido, já Kardec explicando na codificação. Vamos conhecer mais um pouco. Nessa linha, outras espécies de fenômenos podem ser apontados, entre eles, por exemplo, os que dizem com a chamada vidência autoinduzida, em que o vidente busca desvendar o futuro de uma pessoa com auxílio de algo que o estimula em sua percepção. Bola de cristal, espelho, búzios, cartas de baralho, grãos de café, a própria mão do consulente e etc. Nesses casos, contatadas as auras do vidente e da pessoa que o procura, aquele, com apoio em um elemento indutor da sua predileção, alcança dentro de certos limites e condições o futuro ou o que pode ser o futuro, e às vezes também o passado do consulente. Muitos também são os casos em que o vidente percebe o futuro em contato com a psicosfera de determinado ambiente. Vamos lá, principalmente os dois últimos parágrafos, que o primeiro nós já tínhamos comentado. Veja aqui que ele coloca um elemento novo. Você está próximo da outra pessoa, o contato das auras, de cada pessoa. E a bola de cristal, o búzio, a carta, ela só serve como estímulo à concentração. E o vidente, já treinado nessa percepção, pelo uso da vontade, ele acessando a aura da outra pessoa, por esse start, esse elemento indutor, palavra que ele coloca aí nos slides, nos livros que nós estamos usando como referência, ele acessa a aura pela concentração e é capaz de predizer o passado, o futuro, ou falar algo do passado. E aí entra até, já que ele, como eu coloquei, a possibilidade, sim, muito comum, de um espírito o estar ajudando, principalmente quando é para o bem. Mas se ele usa para o mal, ou para ganhar dinheiro, aí entram outras considerações. Nem sempre as suas predições serão certas, como está escrito aí.
Ok? E aqui, Hermínio Miranda aborda essa outra vidência, ele não dá bem o nome. Então vejam só, esse caso aqui está assentado no slide anterior da interconexão das auras. Vamos lá. Em muitos passos do Evangelho se lê, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz: ora, como poderia Jesus conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos, no caso pelas auras, e ao mesmo tempo pela vista espiritual que permitia ler-lhes no foro íntimo. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento. Um revelador na sua própria irradiação fluídica impregnada dele. Então vejam só, lembra-se que ainda há pouco falamos da psicometria, em que o vidente coloca a mão num objeto e pode ter acessar o passado ou o futuro? Então parece que esse caso aqui é uma espécie de psicometria, né? Só que você não coloca a mão em nenhum objeto, você tem contato com a aura, com os fluidos mentais, como aqui está exemplificando Jesus. E aqui, o contato com a aura é como se fosse uma visão psicométrica de passado ou futuro, que estão escritos na tua aura, tudo que você fez. E como nós falamos antes da vidência futura, pré-cognitiva, de apenas aquela história, apenas de contato com o colar, né, o vidente teve a possibilidade de fazer uma visão futura. Então basta ter contato com algo que pertence à pessoa, como eu falei, uma espécie de impressão digital. Então muitas pessoas se veem com esses tipos de evidência que nós falamos nessa parte da aula, do passado, do futuro, de tocar num objeto, e por falta de conhecimento entram em desespero, acham que estão tendo problemas psicológicos. A ciência não sabe explicar isso. Se você consegue encontrar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra que tem conhecimento espírita, ainda podem te ajudar melhor. Fora isso, eles vão se valer do que a ciência fala, e não tem como ser diferente disso. E o que a ciência fala? Aí você vai ser enquadrado, talvez, num transtorno, numa psicopatologia, e começar a tomar medicação para isso. Não que você não tenha algum problema, algum transtorno, mas o tratamento da saúde com a medicina e a busca do espiritismo são convergentes para tentar elucidar esse fato. Um outro tipo de evidência que aquelas classificações a que nos referimos no início da aula nos traz é esta daqui, que é relativamente comum. A vidência autoscópica. O que é isso? É a evidência em que o próprio vidente, daí o nome autoscópica, tem a percepção de seus próprios órgãos internos, uma espécie de autovidência. É como se ele tivesse uma visão de raio-x dele mesmo. Então veja que isso está documentado cientificamente. Ernesto Bozano refere-se a uma médium norte-americana, Maria Hines, célebre por sua evidência, que relata em um de seus depoimentos: quando me ordenam que veja, percebo o interior de meu estômago, e nele, nitidamente, a úlcera que me atormenta sob a forma de sangrenta mancha vermelha. Vejo a forma do meu coração e sinto-me capaz de ver o cérebro do doutor, desde que me ordena. No livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Veja que aqui, no final, ela relata que, além de ver como se tivesse uma visão de raio-x o seu próprio corpo, o de outra pessoa. O de outra pessoa acaba tendo esse outro nome, a evidência heteroscópica ou aloscópica. São nomes complicados, a gente acaba não guardando isso. Nós estamos só explicando o fenômeno, que é relativamente comum. Nós encontramos pessoas que chegam a uma casa espírita desesperadas por verem isso. Elas veem a aura da pessoa, veem o corpo da pessoa com manchas, né? E sabem que é uma doença e não sabem o que fazer com aquela informação, acham que estão precisando de um tratamento psicológico.
Então aqui é outra forma de evidência do corpo humano, mas de outra pessoa. Quando assistido por médico espiritual, tal vidência possibilita ao médium acompanhar o diagnóstico e a receita que lhe é transmitida pela audiência, faculdade que se manifesta associada à vidência. Isso ocorre muito aqui próximo a Brasília, numa cidade muito conhecida chamada Palmelo, onde há um centro espírita que recebe muitas pessoas e tem uma equipe de médiuns com esse tipo de mediunidade. Se eu desejo ver um órgão, focalizo. Isso aqui é retirado do livro Mãos de Luz. Não é um livro espírita. Se eu desejo ver um órgão, mas é um livro muito conhecido, esse livro Mãos de Luz. Se desejo ver o interior do órgão ou uma parte especial dele, focalizo o interior ou essa parte. Recebo essas imagens, né, mentalmente, que se diriam normais. Um fígado bom e saudável, por exemplo, tem uma coloração vermelha escura, exatamente igual à que se apresenta na vida normal. Já o fígado com icterícia terá uma coloração enfermiça, marrom-amarela. O fígado de uma pessoa submetida à quimioterapia geralmente se apresenta marrom esverdeado. Os micro-organismos, de certo modo, têm um aspecto que se apresentam ao microscópio. Aquela pessoa vê até o micro-organismo como se visse no microscópio. Justifico aqui a colocação de um livro não espírita porque é muito difícil encontrar um relato desse no livro espírita, né? Até porque eu não conheço todos os livros espíritas. Mas isso é uma faculdade, é um fenômeno que ocorre, né? Então tem esses nomes complicados, diferentes. A pessoa tem uma espécie de visão de raio-x do próprio corpo e do corpo de outras pessoas, né? Se ela tem do próprio corpo, por que não vai ter de outras pessoas? Aí acabam dando nomes diferentes. Como eu falei no início da aula, apenas é uma parte de conhecimento que eu trago para vocês. A mesma coisa aqui, a evidência chamada psicoscópio, um outro nome que dão, né? É a evidência para perceber em suas múltiplas variações a aura de uma pessoa. Aí está uma fotografia Kirlian de diversas pessoas e as auras com as cores equivalentes ao estado psicológico e emocional das pessoas. Incluem-se as visões de membros amputados e as cores da aura nessa evidência psicoscópica. Ou seja, a pessoa pode ter perdido o braço, que o vidente vai ver o braço perispiritual dela. Manifesta-se por vezes associada com outros tipos de evidência, principalmente a ordinária ou comum. A pessoa vê um espírito, né, e tem essa concepção da energia dele, né, da cor da aura do espírito e do restante, como está escrito aí. Voltamos aqui ao anúncio já feito de Hermínio Miranda sobre a clarividência itinerante, agora para afirmar novamente esse conceito que ele dá. O espírito se emancipa e vai ao local onde está ocorrendo naquele instante os fatos que descreve através de seu corpo, que nós já vimos em aula anterior, que uns chamam de dupla vista, outros de clarividência. O fenômeno é anímico, ainda que possa ter a participação de espíritos desencarnados. Há um elemento complicador aqui. Essa viagem, um deslocamento, também pode ocorrer no tempo. Isto é, o sensitivo tanto pode ir ao passado como ao futuro. Eu revi aqui o que eu já falei em outros slides, por isso que é clarividência itinerante. A pessoa está caminhando, fazendo uma atividade normal, e ela vai até um local passado, presente e futuro, né? E descreve o que está vendo lá. E muitas vezes a sua parte física fica alterada, é como se ele estivesse em êxtase, né? Nós já relatamos isso em aulas anteriores. E aqui Hermínio Miranda traz essa outra evidência, a clarividência de exibição. Isso nós já vimos muito em filme e também alguns já viram em vida real. Consiste em um sensitivo apresentar-se a um público e fazer demonstrações de clarividência, identificando espíritos presentes, né, além dos encarnados, e transmitindo recados às pessoas na plateia. Há fraudes, mas também não. Costuma ser exercida profissionalmente mediante pagamento. Então, essa é uma faculdade da pessoa, né, em que o sensitivo, quando a tem de uma maneira tão ostensiva, né, como já vimos em filmes, em relatos, ele apresenta-se em shows, cobra ingresso, fica famoso. Existem fraudes, mas também não existem. Como distinguir, aí é outra história. Mas é uma possibilidade, sim.
E Hermínio Miranda, no livro Diversidade de Carismas, ele aborda esse tema aí. Ele dá esse nome. Muito bem, estamos chegando ao final de nossa aula, né, sobre a última aula sobre evidência. E tudo que nós falamos aqui, como eu já expliquei até mais uma vez no início dessa aula, são fenômenos que acontecem com muitas pessoas que aqui nos mostram nas concepções das fotos, dois momentos distintos. Um idoso que nem sabe que tem um espírito, ou pode vir a saber que tem um espírito ao lado dele, mais tranquilo. E com certeza, na nossa reflexão, na nossa hipótese aqui, ele encara aquilo normalmente porque ele tem conhecimento. E aqui, uma pessoa no preto e branco, em desespero, com essas visões, que não tem conhecimento, não sabe explicar, isso perturba, e quando é um caso de influência espiritual negativa, uma obsessão, é mais complexo ainda, é mais perturbador ainda. E nós concluímos, então, depois dessa última preleção, com essa frase de Jesus: Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Se não fosse o Espiritismo, nós não conseguiríamos explicar, como nós vimos rapidamente na aula de hoje e nas outras aulas, esse fenômeno complexo da evidência. Não conseguiríamos explicar os fenômenos que Jesus, nós colocamos alguns deles aqui na nossa aula de hoje, o caso da jumenta que ele viu na televidência, né? Ao anunciar também que Judas o trairia, numa visão de futuro. Então vejam que não saberíamos explicar. O Espiritismo nos trouxe a explicação e aí está. Por isso que eu demorei algumas aulas nesse tema, não voltarei mais nele nesse curso, para que as pessoas que estão chegando e não conhecem nada tivessem um mínimo de informação. Obrigado pela atenção de todos e espero continuar a merecer a atenção de vocês. Até a próxima, então.